Cuba é um país insular localizado na América Central, mais especificamente no Mar das Caraíbas, onde o Golfo do México e o Oceano Atlântico se encontram. A capital deste país é Havana. Existem duas versões etimológicas para a origem da palavra Cuba. A primeira deriva dos povos taínos, que tem por significado onde a terra fértil abunda. E a segunda é a palavra Kubanacan, que muitos já devem ter ouvido falar, e cujo significado é lugar amplo. Os primeiros habitantes deste país foram os indígenas pré-colombianos chamados Siboneyes taínos, que ocuparam Cuba desde o quarto milênio antes de Cristo e que posteriormente migraram para a América do Norte, América Central e América do Sul. Em 1510, a Espanha estabeleceu a Capitania Geral de Cuba, cujo primeiro governador foi Diego Velázquez. A partir de 1524, fundaram-se diversas vilas, e foi nesse contexto que os indígenas sofreram maus tratos, abusos e também extermínios, que teve como motivo, dentre tantos outros, as doenças trazidas pelos espanhóis. Nesse contexto, a Espanha optou pelo tráfico de mão de obra escrava africana para suprir a demanda da exploração das minas. Mas vamos caminhar objetivamente, né? O contexto que envolve as lutas de independência de Cuba. Bom, sabe-se que desde o século XVIII, Cuba produzia açúcar, e essa atividade fez modernizar engenhos na parte ocidental da ilha, enquanto que a parte oriental se dedicou à exploração do tabaco. Embora Cuba fosse uma colônia espanhola, a elite poderia vender o excedente da produção tanto para os Estados Unidos quanto para a Grã-Bretanha. A importância de Cuba, de Havana nesse contexto, é que ela era o principal porto que ligava a Espanha metrópole às suas colônias, principalmente o México. Nesse contexto, já estavam ocorrendo diversas lutas de independência na América Latina em geral. Ao passo que a Espanha, vendo esses acontecimentos, ela endureceu suas medidas de controle sobre Cuba, temerosa de perdê-la, e reforçou o exército, oprimindo movimentos de independência. A luta armada começou em 18 de outubro de 1868, com a Guerra dos 10 Anos, que durou até 1878. A disputa em Cuba é entre setores econômicos, sobretudo da parte oriental, contra a Espanha, já que esta exigiu o monopólio de comercialização do tabaco. E os produtores, chamados vergueiros, eles se revoltaram e se organizaram em um movimento cujo líder foi Carlos Manuel de Céspedes, latifundiário e advogado, que declarou o grito de Iara, deu o grito de Iara e declarou a independência de Cuba. Céspedes também declarou aos escravos que eles eram todos homens livres e que eles estavam mais que convidados para lutar contra o domínio espanhol. Segundo o historiador Thomas Hood, o núcleo dessa guerra envolveu latifundiários do oeste, que produziam açúcar e que usavam massiva mão de obra escrava, contra o lado leste, que dispunha do latifúndio de tabaco e que usavam mão de obra de ex-escravos e de mulatos, que eram aliados nessa luta pela independência. Em 1869, Céspedes se tornou o presidente da República das Armas. Contudo, entretanto, o movimento foi derrotado e Céspedes foi morto por um golpe de liderança. Embora essa guerra terminou dessa forma, ela serviu para aumentar a animosidade no povo cubano para continuar suas guerras de independência, para continuar essa luta pela sua autonomia. Segundo o historiador José Catón Navarro, o resultado da guerra foi de 300 mil mortos.